Fala pessoal, mais um episódio do Pode Se Ligar. Eu sou Janaína Medeiros, eu sou a Head da Letter Consult. Estou aqui com o Caio Dias, gerente de expansão da Aloy Franchise. Tudo bem aí, Caio? Tudo maravilhoso, Janaína. 2023, estamos aí, né? Correndo bastante, muitos desafios para esse ano, certo? Pô, bastante. Esse é um ano que eu acho que vai ser bem desafiador, mas a gente vai conseguir ultrapassar todas as objeções e barreiras. Muito bem. Mas antes da gente esticar essa conversa, vamos pedir para o pessoal seguir as nossas redes sociais. Então, no Instagram, Aloy Franchising, pode se ligar, Letter Consult, e aqui no YouTube, pode se ligar. Caio, em 2022, teve um crescimento muito significativo das nossas franquias, diversos escritórios aí pelo Brasil. E o que eu percebi, né, ali acompanhando de perto o teu negócio, é que houve uma mudança aí no tipo do nosso franqueado, né? Então, alguns franqueados que já tinham boas carteiras, em segmentos específicos, franqueado que está por agro, franqueado que já tinha escritórios de advocacia, franqueado de benefícios, né? Acho que houve uma mudança nesse sentido, que a sua própria entrada já provocou isso, no sentido da gente selecionar e ver quem tem mais aderência com o nosso business, né? Posto isso, queria que você contasse aí pra gente o que você tem observado de novas possibilidades ou novos segmentos aí no mercado. Então, quando a gente olha aqui para dentro de casa, né, a gente via que existiam algumas certas resistências, às vezes, para a questão da atividade. E, olhando para o perfil do nosso produto, não é qualquer pessoa que consegue realmente tracionar, fazer esse trabalho se desenvolver, né? Porque quando a gente fala de parte técnica é a gente que cuida, né? A parte operacional, nós que fazemos. Mas o dia a dia, ter a habilidade de convencer pessoas, apresentar, né? Receber não são todos que têm esse perfil, né? É um perfil comercial. Então a gente veio mudando mesmo o perfil de busca, as personas para a nossa gama de franqueados. E eu que venho do mercado já de alguns outros segmentos, eu comecei a entender que tem algumas atividades do dia a dia que o nosso franqueado de alta performance realiza, que outros segmentos acabam realizando, e ele pode aproveitar já a oportunidade que já se cria para o seu ambiente de negócio e incluir um novo produto no seu portfólio. Então ele vai matar 2 coelhos com uma só, né, no seu dia a dia. Então, porque, principalmente para quem é comercial, o que mais impacta é tempo, né? Ter tempo de conseguir atender e fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu comecei a fazer um levantamento dentro de casa, eu reparei que tem 3 perfis que são muito similares no seu dia a dia e podem ter uma rentabilidade com o nosso negócio muito maior até mesmo do que o seu negócio principal, que é bancários ou ex-bancários, assessores de investimentos ou até mesmo corretores de seguros de alta performance, né? Por quê? Primeiro ponto, ele já tem ali uma carteira, um network, né? Ele já tem também um hábito de prospectar novos negócios, né? De desenvolver parcerias, de buscar executivos, pessoas de alta performance que realmente tenham sinergia com o seu próprio negócio, né? E do nosso lado, é esse o público que a gente atende, que é o quê? Empresários, executivos, que são pessoas que são tomadoras de decisões e avaliam questões de desenvolvimento de performance financeira. A diferença aqui é que o nosso cenário hoje é para uma carteira PJ, né? Um CNPJ. Mas um assessor de investimento que atende um cliente de pessoa física, muitas vezes ele é detentor de uma empresa. Ele tem um CNPJ, então não está trabalhando junto com aquele account. O corretor de seguros, às vezes, já atende a parte de benefícios de uma empresa. Já fala com o RH, já fala com um empresário. O bancário também. Bancário ou ex-bancário. Ele muitas vezes tinha um relacionamento de pessoa jurídica, ele tinha uma carteira com alguns clientes da região, que ele pode passar a atender. Ele pode trabalhar esses clientes. E a gente sabe que uma coisa é investimento, né? Outra coisa é questão de tributação. E o tributo, isso é certo, todos pagam. Se ele tem empresa ou não, ele paga imposto.
Ele pode estar em haver, né? Mas que ele tinha obrigação, ele tinha de pagar impostos. A partir do momento que houve uma renda, né, Caio, pressupõe-se que ele pague os impostos, né? Então, a gente entende que, dessa forma, qualquer empresário que esteja rodando também teria imposto a pagar. Se ele está pagando ou não, já são outros 500, e o poder de fiscalização e de polícia é da Receita Federal, não é nosso. Perfeito. Mas, de fato, ele deveria pagar. E assim, vai trazendo alusão, se o empresário ou o executivo já delegou a proteção da sua empresa para um corretor de seguros, ou delegou a questão de gestão dos investimentos e recursos próprios para um assessor ou para um bancário, o próximo passo é ele também confiar a parte tributária, de certa forma, né? Pô, outros pontos tão relevantes quanto eles já assumiram as responsabilidades, por que não também deixar com que esses profissionais toquem a parte tributária e avaliem ou façam um planejamento para eles nessa questão fiscal, contábil ou de tributos, não é mesmo? Então, para esse profissional, ele já está com a faca e o queijo na mão. Ele tem o total perfil, ele tem um perfil extremamente sinérgico com o nosso dia a dia, né? Tanto que a gente fala aqui na franquia, até em contratos e tudo mais, que o profissional tem que destinar 4 horas do seu dia para realmente a franquia dar certo, né? E a gente entende que para esse profissional, ele não precisa destinar as 4 horas. Ele vai manter o dia a dia dele igual. A questão é que ele vai falar sobre um tema a mais com o cliente que estiver na frente dele, né? Então, você entende que esse tipo de profissional, ele consegue incluir ali no bate-papo como um produto ali a mais, na verdade? A gente entende que tem uma esteira de produtos, né, uma prateleira, na verdade, de produtos, e ele ofereceria a possibilidade de revisão tributária para esse cliente. Sim, com certeza. E aí que está aquele questão do não vendedor, né, o consultor. Ele tem um produto de recuperação de crédito dentro do seu portfólio, ele pode muitas vezes se deparar com um cliente que tinha uma certa necessidade, e em vez de você ofertar um produto que não seria o melhor dos mundos para aquele cliente, você pode entrar com a parte de recuperação de crédito. Por exemplo, um cliente bate na mesa, pessoa jurídica, e fala assim, precisava de uma linha de crédito, R$1 milhão para desenvolver uma nova planta, ou para eu honrar com meus compromissos do final de ano, o 13º e por aí vai. O que o consultor ele vai fazer? O assessor, por exemplo? Primeiro ponto, esse capital, você vai usar ele de forma imediata ou ele é fracionado para um período em específico? Ou você vai ter que consumir esse capital para daqui 6 meses e você já está se antecipando? Tendo em vista isso, você já fez um trabalho de recuperação de crédito? Não fiz. O que seria? Bom, é um trabalho assim assado, tá? Que o quê? Caso sejam apontados créditos, você não precisa pegar recursos de terceiros com juros e passa a trabalhar com recursos próprios. Pro cliente é melhor. Pro assessor, a remuneração, pelo que a gente já sabe, é muito melhor também. E, no final das contas, todos saíram felizes. Mas, a não ser... Lógico, tem uma esteira, né, dentro desse produto. Não é algo rápido. Leva em torno de 30, 60, 90 dias, alguns 120 dias. Né? Depende também da entrega de documentação e tudo mais. Mas, se o cliente precisar realmente de uma parte de forma imediata, em vez de você pegar 1 milhão, pega 200 mil com a instituição financeira, com o banco. A diferença a gente vai fazendo através da recuperação de crédito. Pode ser que tenha, como pode ser que não tenha. Caso não tenha, a gente vem com o capital complementar. Ou, caso demore um pouco mais, pega mais uma fração. Né? E, se no final apontar algum tipo de crédito tributário, você vai apenas pagar os honorários, mediante êxito, né? Trabalhou com seus próprios recursos e, às vezes, você vai ter um crédito maior do que você precisava. E essa diferença, você pode tocar outros projetos ou até mesmo aumentar o PL, aumentar a custódia junto com esse assessor, com o bancário, que seja. Então, você acaba tendo ainda lá na frente um segundo benefício para o próprio account. Né? Isso é algo que me vem agora à cabeça, né? Quando a gente pensa aí no cliente final, né? Pro possível franqueado, que na verdade não é apenas incluir um novo produto. É óbvio que a gente
eu como head da Letter vou pensar na Letter, mas a gente tem que pensar aí no cross-selling, né, Caio? Que acho que é um grande diferencial da franchise, né? A gente pode falar sobre RS Supply, que o cara uma terceirização. A gente pode falar de BPO através de uma hub, a gente pode falar de Boss, enfim. Então, acho que isso também são outros produtos que a gente pode oferecer também aí num portfólio mesmo aí pro assessor, enfim, que vira um consultor, né? Acho que melhor que vendedor é, de fato, utilizar essa terminologia de consultor de negócio, que é um cara que observa a oportunidade e vai fazendo esse link, né? Como é que você vê essas oportunidades nesse cross-selling com outros produtos pro franqueado? Assim, até olhando para o assessor, bom ponto que você disse, porque ele vira um agente de negócios, ele é multitask, né? E isso pro assessor ou para qualquer outro profissional, quanto mais produtos você tem para ofertar, mais você blinda seu cliente de novos entrantes. Você diminui essa concorrência interna junto com aquele cliente. Você começa a amarrar. E aí, para ele te substituir, isso é uma prática antiga dos bancos, né? O que eles faziam com os gerentes? Olha, vende um consórcio, vende uma previdência, vende um produto assim, porque se um dia ele quiser trocar de banco, ele vai falar, putz, vou ter que trocar aquela previdência, vou ter que trocar aquele consórcio, vou ter que abrir uma nova conta, vou ter que fazer a transferência, o cara já ficou com preguiça, não vai querer trocar, né? Com o assessor, ou com o consultor que seja, vai ser a mesma coisa. Pô, eu já faço meu BPO com eles, eu já faço a parte de recuperação de crédito, já faço meus investimentos, faço minha proteção, meu seguro. Nossa, que dor de cabeça vai ser eu trocar. Só vai trocar se realmente o cara for um incompetente, né? Se tiver qualquer tipo de estresse, lógico. Mas, às vezes, por uma diferença pequena de preço, por causa de um leilão que seja, ele não vai trocar. Então, você acaba blindando o seu cliente dos seus concorrentes. Dificilmente ele vai para o vizinho. Uma estratégia similar, né, a gente notou com operadoras de telefonia, né? Porque aí ela começou a agregar telefonia celular, TV a cabo, agora tem streaming, tudo junto, que é isso, né? Então, ele concentra diversos serviços dentro do mesmo guarda-chuva, que aí é mais difícil, de fato, você romper essa relação aí estabelecida de negócio. Com certeza. E acho que assim, a gente fala por nós, né? Eu, Caio... Quando eu concentro tudo num único ponto, dificilmente eu vou falar, sou preguiçoso. Eu não vou trocar. Não vou trocar. É muito difícil. Ainda mais por um trabalho que é feito com excelência. Exato. Né? Que é o que, de fato, no final das contas, é o que conta. É o que conta. E ainda mais no mercado. Na parte tributária, que é algo tão sensível. A gente sempre bate nessa tecla, né? É algo sensível, é algo sensível. É sensível. É algo que você não vai delegar para qualquer um. Da mesma forma que você não vai delegar seus investimentos. O que você acumulou numa vida inteira, né, de patrimônio, colocar na mão de alguém que seja inexperiente. Exato. E é sensível porque, né, lidar com algo que você pagou já de maneira anterior para a Receita Federal, que as pessoas têm esse pé atrás, e falar assim, olha, você pagou de forma errada, a gente vai lá e vai recuperar, e aí a gente consegue provar para o cara, né, para o nosso cliente. A gente tem vários cases aí de sucesso de recuperação, depósito em conta, enfim, realmente num primeiro momento pro pessoal falar assim, não, como assim, né? Mas aí os números estão aí, a gente tem crescimento grande nesse sentido. E assim, e essa semana até teve uma reunião, né, com pessoas que já tiveram interação com a parte de recuperação de crédito há 15 anos atrás. E falou, eu tinha um parceiro nesse meio, né? Tive um parceiro que fazia esse tipo de trabalho e vocês só compensam impostos, né? Então vai abater dos impostos futuros. Eu falei, não. Hoje, gente, isso aí que você está me passando é a parte de compensação. Mas hoje também existe a área de ressarcimento, né? No qual o cliente vai receber de forma integral na sua conta, né? No qual a Receita vai homologar mais para frente. E aí não vai ficar esse fracionamento, né, que você muitas vezes não vai ver o retorno financeiro de forma imediata. Via ressarcimento, sim, você vai ver ali a paulada, né, que é pingar o dinheiro de forma integral e receber a comissão sobre isso.
né? Então, assim, esse é um mercado que muita gente já teve algum tipo de interação lá atrás, acha que é um tema batido, mas não é um tema batido porque alterações existem todos os dias. Cada vez mais a carga tributária só aumenta, né? E uma coisa que a gente tem certeza é que o imposto não vai acabar. Então, aqui a gente vai continuar trabalhando nessa frente por muitos e muitos anos, que a gente não vê uma mudança muito breve, né? Num cenário próximo, que possa fazer com que esse mercado não seja interessante. Exato, Caio. Uma certeza que a gente carrega é que a gente vai ter pano para muita discussão, né? Há uma pauta já para reforma tributária com o novo governo. A gente está acompanhando todos esses temas. Houveram várias mudanças no final do ano que caíram no primeiro revogaço aí do governo, mas a gente está aqui para observar as oportunidades e trazer para o nosso cliente final e aí para os nossos franqueados essa parte de a gente está olhando, isso é uma oportunidade segura, tá pacificado, vamos em frente, porque a gente traz não, a gente brinca do terreno na lua, mas é muito sério isso, né? Resultado efetivo é o que faz diferença, pode mudar a vida daquela empresa e daquele franqueado. Para a gente não se alongar demais, né? O que você vê, então, aí de possibilidades para esse possível mercado novo que a gente tem olhado, para esse possível novo franqueado, esses novos franqueados que têm nos acionados, como um plus, enfim, para esse 2023 e suas considerações finais? Eu acho que assim, esse mercado da área financeira, eu vim desse ramo, então aí eu consigo, vamos trazer de forma numérica. Muitas vezes o corretor de seguros ou o assessor sabe que buscar aquele PA, né, aquele prêmio, a comissão, vamos supor num seguro de vida. Para você conseguir uma comissão de R$100 mil, você tem que fechar uma baita de uma conta, né? Vamos lá, se você fechar hoje, precisa achar um cliente que vai pagar 50 mil de seguro de vida por mês, ou um cliente que tem 10 milhões, 20 milhões para deixar aplicado, investido, para você receber uma fração sobre aquilo, não é fácil, você não encontra em toda esquina, né? Quando a gente vai para a tributária, a gente sabe as cifras que flutuam. Não é difícil encontrar uma empresa que tenha 1 milhão de créditos. Não é difícil encontrar uma empresa que tenha 2 milhões, 500 mil, 600 mil de crédito. Sobre isso, a gente trabalha os honorários, né, e a comissão, os valores são próximos do que a gente estava mencionando. Então, eu digo com o pessoal aqui dentro que para esse mercado não é difícil encontrar aquela agulha no palheiro. Valores altos, cifras interessantes, ticket médios diferentes do que outros mercados, aqui se encontra com muito mais recorrência. Então, a chance de você mudar de vida através da área de recuperação de créditos do que em outros mercados é muito grande. E a gente tem exemplos, até quem estiver assistindo, quiser assistir os outros episódios com franqueados nossos, a gente tem exemplos que realmente o nosso mercado mudou a vida deles, né? Eu vou te falar, tem franqueado que hoje ganha na faixa de 6 dígitos, né? A gente transformou alguns franqueados em milionários. Aí. Sim. É isso. A gente pode falar isso, né? Sem citar nomes, mas temos milionários aí. Com certeza. No hall de franqueados. Muda o negócio, né? Muda o negócio. Muda a vida do franqueado, muda a vida do empresário, porque, obviamente, para um franqueado trazer esse número, ele tem clientes também bem interessantes, mas, assim, tem uma questão social aí bem interessante, acho que é um ponto que é bacana a gente trazer, né, Caio? Que também muda a vida da empresa lá, né? Porque a empresa às vezes estava num momento mais difícil, a gente passou por pandemia, né? Então, houve muitas demissões, recessão, enfim. Então, pode mudar a vida do empresário também. Um recurso como esse, você pode fortalecer estoque, você pode aumentar quadro de funcionários, você pode remunerar de forma melhor, contratar pessoas com maior expertise, pagar um salário melhor, né? Você pode colocar a casa em ordem, depois de um período de recessão, de queda de faturamento. Pode fazer N questões. E a gente sabe que o dinheiro na mão do empresário é melhor do que na mão da Receita. Né? Ele passa a administrar de forma melhor os seus próprios recursos. Então, em questão de eficiência, de performance,
vai muito mais além. E outra, né? O trabalho não se encerra por aí. Depois, quando a gente fala de cross-selling, ele pode oferecer um BPO, pode oferecer um planejamento tributário, no qual vai redimensionar a performance, você vai conseguir, às vezes, ter uma economia mensal, você vai conseguir ter uma tributação com uma taxa um pouco menor. Então, tudo isso aí vai reverberar futuramente em mais caixa, em maior volume de vendas, abrir novos canais, né? Vai otimizar os próprios recursos. Exato. Ótimo, Caio. Agradeço a sua presença. Acho que você sempre agrega muito conteúdo relevante aqui para os nossos telespectadores. É isso. Quer deixar algum recado final? Bom, para quem assistiu, que faz sentido esse tipo de negócio, quer conhecer um pouco mais, chama a gente por algum dos nossos canais, entre em contato. Tem meu time vai atender da melhor forma possível, seja possível, se puder também, eu participo da reunião, a gente traz os insights, a gente avalia realmente se tem fit com o negócio, e aí a gente vem desenvolver uma franquia e tenho certeza que vamos trazer excelentes resultados, tanto para o assessor, para o account, quanto para o cliente. Tá bom? Eu que agradeço, Jana, também essa oportunidade. Imagina, estou à disposição. Então é isso, pessoal. Continue ligado aí que tem sempre novos episódios e pode se ligar.